Estamos aqui novamente com vocês, começando mais um programa Família Virtuosa, nesse entendimento de nos compreender, compreender nossas crianças e as formas mais suaves de conduzir nossas vidas. E hoje, Carol, nós vamos tratar de um tema muito significativo, né? Que é o nosso plano existencial. O que é plano existencial, né? Nosso programa existencial. Nosso programa existencial. Por quais caminhos passa esse programa existencial, né? O programa existencial, ele traz pra gente... eu posso fazer um paralelo como se fosse um script, Vânia, alguma coisa nesse sentido? É um programa, né? Todos nós estamos aqui para nos conectarmos cada vez mais com a nossa essência, com a luz da nossa consciência, que nunca apaga, né, Vânia? Não. Nunca apaga. Todo mundo de algum momento se viu pensando, nossa, pesou minha consciência me falou algo. Por quê? Porque a gente tem essa força que nos coloca no movimento de prosperar, ainda que a gente escolha algumas vezes não exercitar, não fazer os esforços e tudo mais. E o que é o programa existencial? A gente pode colocar o programa existencial nesse viés. É como se fosse aquilo que foi determinado, no sentido de definido, não como uma obrigação acima de qualquer outra questão. Mas é aquilo que foi definido como a forma de estar nessa vida e que vai te garantir o exercício da virtude, que é aquela mais importante para esse momento da existência. Mais desafiadora. Mais desafiadora. Né? A gente vem nessa vida para transmutar, para fazer os esforços de transformação. Transformação do quê? Daquilo que está no nosso programa. Nosso programa traz essas características. O programa normalmente ele responde questionamentos do tipo: por que eu existo? Como eu existo? O que eu aprendo existindo? Esse tipo de questionamento, quando a gente se olha e se faz essa pergunta, por que eu estou nessa circunstância? Por que isso tem batido tanto a minha porta? E aí, ao mesmo tempo, eu vou conseguir refletir, entender mais ou menos a característica daquela experiência, a razão daquela experiência, e aí também já saber como eu existo nessa experiência. Quem eu tenho sido nessa experiência aqui? E aí é a hora que eu começo claro, dentro de uma reflexão consciencial, que é aquela que eu posso dizer que é o oposto da distração. Eu não fico na distração, no ritmo frenético, naquilo que me tira do esforço de me autoconhecer. Então eu me conhecendo, entendendo os convites amorosos da vida, eu vou percebendo que existe sim um programa, existe um objetivo aqui. E esse objetivo ele está delineado sim, e a gente pode sim alcançá-lo, sem querer também uma questão de enquadramento. Não estamos falando de enquadramento, e nem de assim, eu preciso descobrir o que é isso. Também não é. Também não. E até a gente sabe que tem pessoas que acabam se esforçando por descobertas, entra num outro viés, que não é por aí. Por quê? Porque a essência é individual. Está na nossa consciência. Então eu não acesso o que está na minha consciência procurando no outro. Eu não acesso o que está na minha consciência perguntando para alguém que supostamente adivinha o que acontece. Não tem esse caminho. E não tem porque não é por aí. É justamente estabelecer a nossa individualidade através do quê? Do desenrolar de virtudes, de transformação, de esforço, de dedicação. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Se perceber diante, você
tem uma atitude, tem uma experiência desafiadora. Como eu me sinto dentro desse desafio? Como eu me percebo? O que esse desafio me convida? Exatamente. Quais as virtudes que eu posso desenvolver para passar por esse desafio, né? Então, tudo isso já existe dentro de nós. Isso me fez lembrar, o programa, ele tem como característica também, tem parte disso que a gente está falando, que é até para ser mais didático, sabe? Por que eu estou falando termo, programa Sim, existencial? É por uma questão didática, mais de compreensão do valor da autopercepção. Então, aí eu posso também, ainda nesse viés da didática, dizer que o programa se desenvolve com objetivos. A gente tem objetivos existenciais e objetivos circunstanciais, que é o quê? Eu comigo mesmo, objetivo existencial. Quem eu quero ser? De quem eu quero me aproximar? Na minha reflexão interna, o que eu quero desenvolver nessa vida? O que eu sinto que é importante para mim nessa vida? Isso sou eu comigo mesma, na minha reflexão. Como eu quero ser nas minhas relações? Como eu quero aprender na família, no esporte, no trabalho, nas viagens, no trato com desconhecidos? Como eu quero ser ali? Como eu quero aprender? Isso, quando a gente se pergunta, a gente vai delineando o quê? Objetivos, que quando eles são os objetivos existenciais, quero me colocar nesta vida como um aprendiz da vida, quero exercitar o auto-amor, quero aprender a compreender a liberdade do outro, quero exercitar a flexibilidade. É um objetivo existencial dentro de um programa de vida. Quero, nas minhas relações, ser compassivo, quero desenvolver o altruísmo, quero desenvolver a paciência com os meus filhos, quero desenvolver o amor com as escolhas do meu marido, a compaixão. Isso é o quê? Os objetivos circunstanciais, que estão naquela linha vertical, né? Aquilo que eu consigo, que eu vivo na vida material, vamos dizer. A gente pode colocar o objetivo existencial, ele está na horizontal, vamos fazer a analogia da cruz até, né? Sim. Na horizontal, eu tenho o meu objetivo existencial. Eu, Carol, desenvolvo esforços para avançar na paciência, ainda me vejo aí com alguma irritabilidade, ok? Objetivo existencial. E na vertical, os objetivos circunstanciais, que é como eu estou e como eu me relaciono, essas interações, né, entre pessoas. Sim. E nós falamos assim, parece assim fácil, né? Mas todas as nossas desafios, né? Todos os desafios que nós encontramos, nos sugere o quê? Nos sugere o desenvolvimento das virtudes, né? Quais são essas virtudes? Flexibilidade, amorosidade, tudo isso nós já trazemos dentro de nós. Então, por isso que nós falamos programa, porque aqui nós colocamos que nós estamos numa escola da vida. E de acordo com os meus esforços, né? De acordo com as minhas escolhas, vou me aproximando dessa felicidade plena, né, Vânia? Vou me aproximando cada vez mais desse lugar. E quanto mais a gente traz esse programa existencial para a nossa essência, quanto mais a gente se aproxima da nossa essência, que como a Vânia bem falou, é virtuosa, então nós somos essencialmente virtuosos. Então quanto mais a gente traz esse programa para nossa essência, mais a gente se aproxima da felicidade plena que todos nós buscamos, né? Desse lugar de extremo contentamento e desse desfrutar muito amoroso, é o extremo do amor, né? Então, e quanto mais nós afastamos dessa essência, né? Desse código moral que nós trazemos, que é a nossa consciência, quanto mais nós afastamos, mais infelizes nós ficamos. Interessante que certamente as pessoas se perguntam, a gente se pergunta, né? Como que eu sei que eu estou cumprindo esse programa? Como saber esse programa? Porque eu entendo, às vezes gera essa angústia, essa ansiedade por me dar esse lugar que talvez fique mais fácil eu caminhar, algo assim.
E qual é a medida? É a leveza. Porque todas as vezes que a gente está na nossa vida, fazendo as nossas escolhas, usando dessa lei tão importante que é a lei de liberdade, né? Agindo conforme os nossos próprios desígnios para aquilo que a gente entende como importante, especial, necessário nesse momento, a gente sente contentamento e leveza se isso está próximo do que nós somos em essência. Agora, do contrário, se está nos afastando da essência, vai vir o peso. Ainda que seja aquele peso de tomara que ninguém veja, né? Alguma coisa assim, isso. Tomara que ninguém veja. Poxa, ou aquela pergunta que também é bastante popular, vamos dizer, é mais conhecida, não desprezando, né? Mas é conhecida, de o que você faz quando ninguém está vendo. Né? Essa angústia em relação a questões desse tipo, ela mostra o quê? Opa, acho que eu me distanciei do código moral que está na minha própria consciência. E é por isso que não precisa ninguém ver e te falar, olha, não é por aí. Porque a gente se cobra. Tem essa força virtuosa no nosso coração, endo-evolutivo, então ela está aqui, que quer que a gente evolua. Né? Um exemplo bem interessante também é a gente observar que toda a sociedade quer mais humanidade, mais amorosidade, mais compaixão, mais honestidade, mesmo quem ainda se vale de movimentos desonestos, coisas do tipo. Por quê? Porque pulsa na gente essa força de voltarmos para o nosso programa, de nos voltarmos para a nossa essência virtuosa. O programa, ele nos permite o que ainda? Que eu me lembrei agora falando disso. Co-criar. Nós somos co-criadores da vida. Porque a existência, né? A grande inteligência nos fez. Nos fez por qual razão? Para que a gente co-crie. Porque nós temos liberdade. Nós estamos aqui dotados de liberdade de escolha. Eu posso escolher não estudar. Eu posso escolher não levantar da cama. Posso. E qual é a questão? Tem as consequências. Se você usa sua lei de liberdade e ofende a lei de amor, tá desajustado com a sua essência virtuosa. Então vamos voltar para a essência. Você tem que resgatar, né? E por quê? Porque a gente está aqui co-criando. Todos nós estamos aqui co-criando o que seria? Um mundo melhor para todos. O que as experiências traz, o que elas contribuem nesse desenvolvimento da minha essência? Né? A grande inteligência nos permitiu estar aqui com um programa exclusivo. Olha que grandeza, né? Cada um com seu programa exclusivo. Faz sentido eu pegar algo tão grandioso e especial e falar, não, vou me afastar desse programa porque ele não serve para mim? Será que quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar da criatura ou do criador? Né? E co-criar não é estar no lugar do outro, mas sim fazer junto, se amando, né? Compartilhando, se respeitando nessa individualidade. Porque nós praticando, né? Toda esse movimento virtuoso dentro de nós, como nós havíamos comentado, né, no vídeo anterior, as pessoas vão se espelhando na gente. Uma pessoa, Gandhi, por exemplo. Promovendo o mundo Quem melhor. não se lembra de Gandhi? Com toda a sua virtude de libertar seu povo através da paz. Fé convicta. Da fé convicta. Né? O programa seria essas circunstâncias, esse conjunto de circunstâncias criadas especialmente para cada um de nós. Sem rigidez. Tem rigidez? Preciso estar aqui, cumprir o meu programa? Tem que ser assim? Vim para isso? Não. Todas essas palavras, preciso fazer, tenho que, sou obrigado a, não refletem um programa amoroso. Né? Não é amoroso não ter liberdade. Ela traz a culpa. Então ele não tem rigidez. E a gente, como eu conheço ele? Me conhecendo, sabendo o que eu sinto das coisas que eu vivo. Como eu sinto as coisas que eu vivencio, né? Estou mais próximo de uma essência virtuosa, mais distanciado da essência virtuosa, me distancio mais em algumas questões, então aqui eu vejo que eu tenho um resgate maior, uma transformação maior, um convite mais especial de aperfeiçoamento. Então, diante de tudo isso que nós colocamos, como fica a criança? Como os pais vão agir com essas crianças
dentro desse propósito existencial. É uma reflexão bem interessante, importante. Sim. A gente, porque certamente é mais uma pergunta que vem, né? Como eu, pai, consigo auxiliar a minha criança a cumprir esse programa? E esse olhar atento, que também a partir desse exercício de olhar para a vida, desenvolvendo essa autoconsciência, automaticamente a gente vai conseguir olhar para a criança também com um olhar de observação amorosa e genuína. Então eu quero entender o que essa criança me traz. Eu me coloco à disposição daquela criança para ouvir dela, sentir com ela, compreender na forma dela. E assim eu vou conseguindo o quê? Exercer um papel de eventualmente ser o fator crítico ali, que eles ainda não têm desenvolvido por questões fisiológicas mesmo. Então, o fator crítico, que é a hora que eu vou falando, filho, essa escolha, ela leva para esse lugar, ela pode trazer consequências desse tipo, né? Algo assim. Principalmente. É por aí mesmo que você quer ir, né? Esse tipo de reflexão é a reflexão que coloca a criança num caminho virtuoso de escolhas conscienciais. Eu não estou fazendo escolha baseada no que eu vivo no plano material, no vertical, no horizontal aqui da vida. Eu estou fazendo escolhas baseadas naquilo como eu quero ser, como eu quero estar nas experiências. E a gente pode perguntar isso para as nossas crianças. Elas são capazes de ouvir questionamentos desse tipo e responder a questionamentos. É claro que, né, Vânia, não é da noite para o dia e não foi feito para ser da noite para o dia. É uma compreensão a ser começada da base, né? Assim como a gente ensina o nosso filho que aquilo que sobra pode ser um lixo e que o ideal é que o lixo vá para aquele lugar na casa e que ele vai ser muito colaborativo se ele levar o lixo também da família. Esse passo a passo é a base da educação, principalmente a consciencial, porque ela é reflexiva. E não é eu chegar e falar assim, olha como é que você está vendo, olha que desonesto, olha que falta de amor, olha que, vamos dizer, tipo, tá brigando com alguém, né? Nossa, como você é agressivo. Não tem reflexão aí. Não. Né? Não tem. Agora, a irritabilidade frequente pode demonstrar um distanciamento de um programa existencial? Pode, porque está distanciado da essência. A essência é paciente, é amorosa, tem compaixão. Então, filho, veja, como é que você tá? O que você tem recebido dos amiguinhos com o tanto que você se irrita? O que eles disseram para você a hora que você falou assim? Como é que você se sentiu? Você ficou sozinho? Como é que foi para você ficar sozinho? Ah, eu fiquei muito triste. Pois é. Você sabe como você poderia fazer para ficar mais alegre? E aí ele vai saber, porque é intuitivo. Em algum momento é intuitivo. O que ele precisa do convite para essa observação de dentro, né? Assim, do plano do coração. Porque viver em sociedade é desafiador, né? Então, assim, a primeira sociedade que a criança está inserida é quando ela sai de casa e vai para a escola. E justamente na escola, ela vai encontrar muitos desafios, né? Então ela tem que se perceber acima de tudo. E os pais são os coadjuvantes desse processo, né? O amiguinho falou que você é assim, mas olha para você se vê assim? Né? Aí o que o pai faz? O pai vai alencar as características positivas dele. Né? E isso vai fazer com que ele seja pertencente, com que a autoestima dele, o autoamor, confiança, a confiança em si mesmo. Por quê? Porque ele sabe dele como um ser virtuoso. E ele não é aquilo que alguém falou. Sim. E quando a gente faz esse movimento de perguntar para a criança, na ideia de trazer reflexões, isso também estimula muito a confiança, né, Vânia? Porque aquela questão, eu confio que você é capaz de me dizer qual foi a razão especial disso ter acontecido. Então veja, como é um convite. E claro, sempre a gente acolhendo, entendendo as limitações,
estando nesse processo de forma bastante paciente, aquela presença de corpo e alma, né? Assim, é uma coparticipação, não na posição do que sabe, do que determina, do que faz, do que... o dono do saber. O dono do saber, não, porque essa posição, ela distancia, né? Veja, um exercício de hierarquia, vamos dizer assim, algo distancia. O que conecta é a igualdade. Eu estou vendo que não foi prazeroso, que você não se sentiu contente. Como é que a gente pode fazer? E um outro caminho também de aproximar essa criança do programa, mostrar todas as vezes que eles estiveram no exercício de virtudes. Sim. Né, Vânia? Quantas vezes eles se mostram assim, nossa, eu aprendi, meu filho, eu vi o quanto você se esforçou, como Sim. você é dedicado, né? Eu vi o seu compromisso, eu vejo que você acorda e vai para a escola, eu vejo o seu compromisso, comprometimento, então eu reforço a virtude. Sim. E te interrompendo, me lembrei, qual ser, nós falamos aqui de seres virtuosos, né, da história que nós sabemos, mas existe um ser, qual foi o ser mais virtuoso que já passou em cima da Terra? Né? Vocês são capazes, todos nós somos capazes de responder essa pergunta. Então é só nos espelharmos desses exemplos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu praticando esses valores, quanto isso me amplia, né? Como eu posso mudar a minha perspectiva, né? É isso, né, Vânia? Assim, por aí. Como é que a gente auxilia a nossa criança a cumprir um programa? Observando, nos colocando na posição também de aprendiz. Então, não é a posição de quem sabe tudo e vai determinar isso, até porque isso não está determinado dessa forma, mas vivenciando em conjunto, co-criando. Né? E nós convidamos vocês a assistir, né, os nossos programas que estão toda segunda-feira às 8 horas e a divulgar, ajudar nós a divulgarmos, né, os nossos programas, o objetivo de auxiliar todas as famílias para que nós consigamos isso, né, que a humanidade seja virtuosa e isso trazer a paz que cada um de nós deseja muito, né? E a gente fica à disposição, comenta no vídeo, faça a sua pergunta, faça a sua interação. Para nós é assim também que a gente aprende. O que está mais especial para vocês aí ouvirem? Se inscreve no canal, que isso também fortalece. A gente tem aqui um roteiro, um script que precisa ser seguido dentro desse canal que a gente está. Então a gente conta com a colaboração de vocês. É um pedido e é também um convite. Né? Sim. É isso. Podemos? Pode pedir, né? Prepara aí. Já se eu perguntar se vocês não tinham um roteiro. E o episódio ficou com 40 minutos. 40? Vai dar quase 40, porque até 15